No vídeo de hoje vamos falar sobre observabilidade e OpenTelemetry, dois tópicos muito importantes para quem está inserido no mundo de desenvolvimento de software. Eu vou explicar os conceitos básicos de observabilidade e mostrar como o OpenTelemetry pode nos ajudar a instrumentar nossas aplicações Node.js de uma forma simples e eficiente. E o que é observabilidade, pessoal? Observabilidade, no contexto de engenharia de software, vai se referir à capacidade de medirmos, monitorarmos e entendermos o comportamento interno de um sistema a partir de seus estados externos, ou seja, apenas observando ali as suas saídas, que são os logs, as métricas, os traces, e são justamente eles que são os componentes da observabilidade. Então, os logs são os registros, né, dos eventos que ocorrem no nosso sistema. Eles fornecem ali um histórico de atividades que pode ser analisado para identificar problemas específicos ou até mesmo eventos ali que ocorreram, né? As métricas, que são dados numéricos sobre a performance do nosso sistema. Então, a gente pode falar aqui de CPU, memória, latência, número de solicitações, né, entre outras métricas aí, tá? E elas vão ajudar a gente a identificar padrões e tendências ao longo do tempo, tá? Temos também os traces ou tracing, né, o rastreamento. As ferramentas de tracing, elas permitem a gente seguir a trajetória de uma solicitação à medida que ela percorre vários componentes do nosso sistema, vários microserviços, por exemplo, quando a gente está falando de uma arquitetura de microserviço, e a gente vai identificar onde podem ocorrer ali gargalos, falhas, né, exceções dentro da nossa aplicação, do nosso sistema. E qual a importância da observabilidade, pessoal? A observabilidade, ela nos auxilia na identificação e na correção de problemas das nossas aplicações, no monitoramento da performance dela, fornecendo também insights sobre o comportamento da nossa aplicação como um todo, do nosso sistema como um todo, ajudando aí a detectar e a responder às anomalias que são apresentadas. E qual a diferença entre observabilidade e monitoramento? Monitoramento corresponde aí pela coleta, né, de dados pré-definidos, eventos ali que são conhecidos. Ele é proativo? É, mas ele é limitado às situações que são previstas ali pelos times de suporte, pelos SREs, tá? Até mesmo pelos times de desenvolvimento, né, pelos devs, tá? E a observabilidade, ela vai além disso, ela vai além do monitoramento. Ela passa ali a fornecer ferramentas e práticas para a gente entender eventos inesperados e problemas que são emergentes ali, que estão se tornando uma anomalia no nosso sistema, né? E a implementação da observabilidade, ela vai se dar através de algumas ferramentas e práticas que a gente adota. Então, por exemplo, sistemas de log, né, que a gente pode utilizar para indexar os logs na nossa aplicação. A gente tem, né, a stack ELK ou ELK, né, como você melhor quiser chamar, né, que compreende isso aí pelo Elasticsearch, o Logstash, o Kibana. Temos o Splunk também, uma ferramenta poderosíssima, tá, que pode ser utilizada. Ferramentas de métricas, temos o Prometheus, o Datadog, tá? E ferramentas de tracing temos como, por exemplo, o Jaeger e o Zipkin para ser utilizado, tá? Ou seja, a observabilidade, pessoal, ela é uma disciplina crucial na engenharia de software moderna, especialmente quando a gente está falando de sistemas distribuídos e também de arquiteturas de microserviço, onde a complexidade e a interdependência dos nossos componentes elas se tornam essencial para a gente ter uma visão clara e detalhada do funcionamento interno do sistema, a partir, né, desses dados externos que a gente comentou, desses sinais da observabilidade. E o que é o OpenTelemetry nessa história toda, pessoal? O OpenTelemetry ele é um conjunto de ferramentas, APIs e SDKs de código aberto, open source, que foi justamente desenvolvido para nos ajudar na instrumentação da observabilidade dos nossos softwares, das nossas aplicações. E ela permite a coleta, o processamento e a exportação de dados de telemetria, como as métricas, os logs e os traces, que a gente trouxe até aqui, né? Das aplicações distribuídas. Esse é o principal foco do OpenTelemetry, tá? O OpenTelemetry, ele é um projeto colaborativo, parte da CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation, que surgiu justamente da fusão de dois projetos anteriores, o OpenTracing e o OpenCensus. E quais seriam os principais componentes do OpenTelemetry, pessoal? A gente fala aqui das APIs e das SDKs que estão disponíveis, né, para utilizarmos.
são as interfaces que nós utilizamos para instrumentar o nosso código, a nossa aplicação, coletando ali seus dados de telemetria. Temos também recursos de autoinstrumentação, onde a gente consegue instrumentar as nossas aplicações sem a necessidade de mudanças manuais ali no nosso código, sem a gente trabalhar de forma intrusiva nele, né? E aí isso ocasiona o quê? Qual que é o resultado, né? Ela tem uma baixa aderência às necessidades do nosso time, mas como um primeiro, né, uma primeira abordagem de OpenTelemetry, ela faz bastante sentido. E aí você trabalha de uma forma evolutiva, né? Pode ali instrumentar manualmente, que é como nós vamos ver aqui na sequência, tá? Temos também os exportadores, que são responsáveis ali pelo envio dos dados de telemetria para os diversos sistemas de back-end, como o Prometheus, né, o Jaeger, o Zipkin, coisas que nós já abordamos aqui. E temos também o coletor, ou mais conhecido como collector, né, que é uma aplicação que foi desenvolvida pelo time do projeto, né, do OpenTelemetry, que pode receber, processar ali e exportar os dados de telemetria para diferentes fontes, né, para diferentes recursos, né, ferramentas, na verdade, como o Prometheus, né, o Jaeger, todos esses que a gente falou, né. E ele pode ser usado justamente aí para agregar esses dados, né, de várias aplicações e enviá-los a destinos configurados. O que é bacana do Collector? A gente permite, né, que a nossa aplicação ela não saiba para qual back-end ela está mandando ali os sinais dela. Não, ela sabe que ela está mandando para o Collector e o Collector vai abstrair ali e mandar para onde o time, né, deseja, né, para as ferramentas que o time deseja. E quais seriam os benefícios do OpenTelemetry? São vários, mas a gente traz alguns aqui. Ele suporta vários backends de telemetria, né? Ele tem uma consistência muito interessante quando ele traz uma abordagem padronizada para a coleta de dados, que acaba reduzindo, né, a complexidade e as diferenças, né, as discrepâncias que podem surgir, né, ao utilizar múltiplas ferramentas, tá? Ele pode ser utilizado em diversas linguagens. Quando a gente entra lá na documentação oficial do projeto, que eu vou deixar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, você vê uma série de linguagens ali que são contempladas pelo OpenTelemetry, tá? Então ele tem lá seus SDKs, suas interfaces disponíveis para essas linguagens, tá? E um ponto muito importante, né, é a sua arquitetura modular, que permite que a gente adicione e personalize, né, os componentes conforme o necessário, tá? E como que funciona o OpenTelemetry, pessoal? Através da sua instrumentação, a gente consegue, né, integrar ali APIs e SDKs do OpenTelemetry, né, no nosso código. A gente pode fazer isso de duas formas, né, manualmente ou através da autoinstrumentação, cada uma, né, com seus prós e contras, tá? Ocorre também a coleta de dados a partir da onde? Do OpenTelemetry Collector, né, que nós já abordamos aqui também, onde a gente acaba centralizando essa coleta de dados, né, de várias fontes e também onde a gente consegue abstrair ali para quais ferramentas que nós estaremos exportando, né, os dados ali de telemetria, os traces, as métricas, né, e os logs. E o processamento e a exportação desses dados. Então, nós temos exportadores, né, exporters, lá no Collector, né, onde a gente envia esses dados de telemetria para o sistema de back-end. O Collector ele traz muitos benefícios, eu particularmente sempre utilizo ele, mas você também pode optar através do OpenTelemetry, né, do seu SDK, você enviar diretamente para a ferramenta. Então você pode mandar diretamente lá para o Zipkin, para o Jaeger, né, para o Elasticsearch, você pode mandar direto para essas ferramentas. Tá? Concluindo agora essa parte teórica, né, do nosso vídeo, a gente entende, né, que o OpenTelemetry ele é uma ferramenta que nos ajuda a implementar a observabilidade nos nossos sistemas, principalmente aqueles que são distribuídos, simplificando aí a coleta e o gerenciamento de dados de telemetria, né? Proporcionando aí insights valiosos, né, tanto para monitoramento, diagnóstico e otimizando as nossas aplicações, né? Eles dão insumos ali, tanto para os times de suporte, os times de SREs, né, para os times de desenvolvimento, né, a manutenção dos nossos sistemas, das nossas aplicações. E agora nós vamos entender como que nós conseguimos instrumentar uma aplicação Node.js utilizando o OpenTelemetry. Bom, pessoal, como primeiro passo, a gente precisa entender essa aplicação base que nós vamos utilizar para a instrumentação utilizando o OpenTelemetry, tá? Então, é uma aplicação que se baseia em uma arquitetura limpa, tá? Como entidade aqui nós temos tarefas, né?
e aí a tarefa ela tem como atributo título, descrição, status, prioridade e data de vencimento. Os seus casos de uso que temos aqui implementado é a criação, é a deleção, é a consulta pelo ID e a alteração, atualização dessas tasks, tá? Na parte de infraestrutura, como data source, né, como fonte de dados, a gente está utilizando aqui o Type ORM, né, que é o ORM que eu mais gosto de utilizar atualmente, tá, para fazer a interação ali com o banco de dados, tá legal? E como framework web, eu estou utilizando o Fastify, tá bom? Vale ressaltar aqui que eu estou utilizando o TypeScript, né, como a linguagem desse projeto. Agora, nós vamos realizar a instalação das libs que vamos utilizar do OpenTelemetry para a instrumentação do nosso código. Eu estarei disponibilizando essas libs, né, o comando da instalação dessas libs, no Notion, que eu estarei deixando o link de acesso na descrição aqui do vídeo, tá? Então, abrindo um terminal, eu vou colar aqui o comando, tá? A gente pode reparar aqui que tem tanto as dependências do OpenTelemetry para logs, trace e métricas, como o Instant também, que é a engine que eu vou utilizar para os logs, né, no console, serem exibidos na console aqui no terminal do nosso SO, tá bom? Pronto, instalada aqui as libs, agora a gente vai partir, né, para a instrumentação do nosso código. A primeira classe que nós vamos criar aqui relacionada à nossa instrumentação, pessoal, é justamente a classe do OpenTelemetry, tá? Nós vamos criar ela aqui na nossa camada de infraestrutura, tá? Então, vamos criar uma pastinha aqui dentro de infraestrutura, chamada observabilidade, tá? Dentro dela teremos aqui OpenTelemetry, tá legal? E teremos aqui, né, primeiro o nosso index e depois teremos aqui o OpenTelemetry.ts, que será a classe responsável, né, por abstrair, por conter ali o SDK do OpenTelemetry, tá? Eu vou colar o código aqui diretamente para facilitar o nosso conteúdo, deixar a dinâmica mais leve aqui do nosso conteúdo, tá? Mas vamos explicar aqui direitinho ele. Então, temos alguns imports aqui, tá? Esses imports são referentes aí aos recursos, ao SDK do Node, tá? Temos algumas convenções semânticas que ele já traz aqui os valores, né, ali dos atributos que a gente precisa setar, configurar do OpenTelemetry, tá? Temos aqui os exporters que nós mencionamos, né, na parte teórica aqui desse vídeo, tá? Temos aqui alguns processadores, né, de log, por exemplo, e exportador de log também, tá bom? Bom, aqui a outra importação é de algumas constantes que nós já vamos criar elas aqui, tá legal? A classe em si, como que ela está implementada? Ela tem como atributo, né, o SDK do Node para o OpenTelemetry, tá? Aqui no construtor a gente vai instanciar esse SDK definindo o nosso recurso, tá? E aí nós temos aqui a utilização daqueles semantic conventions, né? E a configuração aqui, a utilização, na verdade, né, das constantes, né, onde nós vamos definir o nome do serviço e a versão do serviço que a gente está utilizando. Essas duas informações, elas ficam registradas nos traces, nos logs, né, da nossa aplicação, que serão enviadas aí para o collector, tá legal? Definimos aqui o exportador do trace, nós vamos utilizar o protocolo OTLP, tá, como padrão para essa exportação, e nós definimos aqui nessa variável, tá, que vai ser uma variável de ambiente por debaixo dos panos, tá, qual é o URL, né, ingestora ali dos traces no collector. A mesma coisa para os logs, tá? A diferença é que a gente está utilizando um batch log record processor, onde ele vai acumular uma série de logs para depois enviar lá para a ferramenta de observabilidade, tá? Ele não vai mandar a cada log, tá legal? E temos também aqui o Metric Reader, tá? Onde nós também definimos aqui uma exportação periódica, né, para envio das métricas e também estamos utilizando o protocolo OTLP. E definimos um método público aqui de inicialização do nosso SDK. E fiquem tranquilos, pessoal, que todo esse código que a gente está desenvolvendo aqui, eu estarei disponibilizando, tá, em um repositório do GitHub. Vou deixar o link na descrição de acesso para esse repositório, tá? As instruções de uso dele ali, então fiquem tranquilos, tá legal? Agora a gente precisa, pessoal, criar, né,
as constantes que são consumidas dentro do construtor da nossa classe OpenTelemetry, tá legal? Para isso, nós vamos criar aqui dentro de OpenTelemetry, né, o config.OpenTelemetry.ts, tá bom? Trouxe aqui o conteúdo, vamos passar por ele. Então a gente tem a variável hotel service name, hotel service version, não é variável não, a constante, né, desculpa. O hotel OTLP traces exporter URL, né? A URL também dos logs, né, do exportador dos logs e das métricas, tá bom? Por que que a gente fez separado? Porque no coletor a gente destina, né, a endpoints diferentes para traces, logs e métricas, tá bom? Eu estou utilizando o ZOD, né, para validação aqui da variável de ambiente que será consumida para municiar essas constantes aqui da nossa aplicação, tá bom? E agora o que a gente precisa fazer é, primeiramente, salvar, né, o arquivo, exportar aqui no index aqui do nosso módulo, tá bom? Vou aproveitar até para já exportar também aqui a nossa classe OpenTelemetry e se a gente volta aqui, ele já está corrigido, né? Aqueles erros que estavam aparecendo que as variáveis, as constantes, né? Perdão, elas não estavam definidas. Agora nós vamos configurar o nosso logger, né? A nossa engine de log que será utilizada, consumida tanto pelo Fastify, né? Como também utilizaremos ela ao longo do nosso código para registrar eventos, para registrar erros, tá? Então, dentro aqui de OpenTelemetry, nós vamos criar aqui a classe logger OpenTelemetry.ts, tá? Trazer o conteúdo aqui também, tá bom? Então, primeiramente a gente vai utilizar, como eu falei até anteriormente, o Instal, né, como essa engine, tá bom? Trazemos aqui alguns importes do Fastify, de tipos do Fastify. Trazemos também aqui o OpenTelemetry, a API do OpenTelemetry e também a API de logs do OpenTelemetry. Também estamos consumindo aqui as constantes, né, que a gente definiu anteriormente, né, da versão do serviço, do nome do serviço nosso aqui e uma nova constante, que é o nível do log que a gente vai utilizar, tá bom? Como atributos dessa classe Logger OpenTelemetry, nós temos a engine de log que nós vamos criar, tá? Nós temos a engine de console, né? De log de console, que nós vamos utilizar o install, né? E os níveis aqui. Então temos o nível info, error, debug, fatal, warning. E como default, a gente define aqui o info. Caso não tenha uma escolha, né, por parte ali de quem está utilizando aqui a aplicação, fica o info definido, tá bom? Então, primeiro passo aqui no construtor é a gente instanciar, né, obter aqui o logger do OpenTelemetry, onde nós vamos exportar, né, através dele nós vamos exportar para o coletor, né, os logs que são gerados aqui na nossa aplicação e definir também aqui, né, atribuir o log level baseado, né, nessa constante. Tá? Definimos aqui os transports do install. Tá? Então, se for um ambiente de teste, a gente simplesmente, né, nós vamos silenciar aqui, né, o log e, caso contrário, a gente utiliza aqui, né, o transporte de console do install, tá bom? Então, gerando aqui, né, configurando essa engine de log do install, nós utilizamos, né, o level, né, como aquele definido na constante, através da variável de ambiente, tá? E o formato, a gente vai definir primeiro o timestamp, o formato do timestamp, e aqui dentro, caso seja, né, diferente de teste o ambiente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai obter o spam ativo, né? Então, no momento que a gente consome o log, vamos registrar um log, vamos registrar um evento, um erro. Eu verifico se eu tenho um spam ativo do OpenTelemetry e eu coloco duas informações muito importantes, que é o ID do spam e o ID do trace, tá? Para quem não sabe, o trace ID, ele é o ID, né, de uma transação completa e o spam ID é o que compõe, são os trechos dessa transação ali que compõem, né, ela como um todo, tá legal? E aí nós vamos definir isso dentro do log. Para quê? Para a gente conseguir lá na frente correlacionar log e trace, tá bom? E aí a gente retorna aqui a informação para o Winston, né? Seguindo o padrãozinho dele. E a gente está definindo aqui que vamos utilizar, né, como padrão o formato JSON de logs, tá bom? E passamos os transportes padrões que a gente definiu aqui em cima dentro do logger do Winston, tá bom?
Bom, aqui a gente tem alguns métodos, né, dedicados aí à tipagem do TypeScript. Não vem ao caso a gente está abordando ele aqui, tá bom? Nós temos um método de construção da mensagem. Depois, caso vocês queiram olhar com mais detalhe, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nessa construção, mas ela é muito por conta do Fastify, né? Como o Fastify vai consumir a instância dessa classe, a gente tem que fazer algumas tratativas das informações que ele traz para nós, tá? Então, essa classe ela está tanto preparada para ser utilizada na instância do Fastify, como também para ser utilizada ao longo do código, fora ali do escopo do Fastify em si, tá? Então, os métodos aqui que a gente utiliza, né, eles vão verificar se é ou não ambiente de teste, e caso não seja ambiente de teste, né, o que ele vai fazer? Ele vai, além de emitir o log na console utilizando o Instant, ele também vai emitir o log para o collector através, né, da API de logs aqui do OpenTelemetry, tá bom? A gente define inclusive aqui severidade, né, o texto da severidade, tá, que a gente vai utilizar. E aqui para baixo nós temos os métodos públicos, onde nós definimos o que nós queremos registrar, né? Nós queremos registrar uma informação, queremos registrar um erro, um debug, né? Um erro fatal, tá? E no caso do trace aqui, nós temos apenas a possibilidade de emitir aqui para o OpenTelemetry, tá bom? Isso muito por conta de uma característica, né, do próprio Instant, tá? E também do próprio Fastify, tá legal? E por padrão, nós temos também aqui um método público chamado child, que ele retorna, né, uma instância da própria classe, isso aqui é uma definição do próprio Fastify também, tá? Que nós precisamos atender para utilizar essa nossa classe como motor de log do Fastify. Agora nós precisamos criar a constante log level, né, dentro aqui desse módulo config observability, justamente para ser obtida ali da variável de ambiente, onde nós vamos definir o level de log da nossa aplicação, tá bom? Então, dentro aqui de observabilidade, eu vou criar o arquivo config.observability, tá? Seguindo os moldes do que a gente criou ali dentro de OpenTelemetry. Vou colar aqui o conteúdo, também estamos utilizando o Zod, tá bom? Vou criar aqui dentro de observabilidade um index também, index.ts. Vou exportar aqui, né, o módulo de configuração e dentro aqui de OpenTelemetry eu vou exportar também o nosso logger, tá bom? Que vai ser utilizado ao longo da nossa aplicação, tá bom? Então, deixa eu só corrigir aqui o import. Ó, então pronto, import já resolvido, estão prontas, né, as nossas classes do SDK, que abstrai o SDK do OpenTelemetry e do log. Agora, efetivamente, nós vamos partir para a configuração, né, para a instrumentação do nosso código, utilizando essas duas classes utilitárias de observabilidade. Começando pelo script principal da nossa aplicação. Mas antes, para a gente conseguir consumir as classes utilitárias dentro dele, a gente precisa, dentro do index do nosso módulo de observabilidade, exportar aqui tudo que estiver dentro de OpenTelemetry. Agora, no script principal, o que vamos fazer primeiro? Nós vamos aqui validar se nós não estamos no ambiente de teste. Então, se processenv nodeenv diferente, né, de teste, o que a gente vai fazer? Nós vamos inicialmente instanciar aqui, né, a nossa classe OpenTelemetry, tá? Já estamos até exportando lá da nossa infraestrutura. Eu vou utilizar aqui a nossa importação utilizando o arroba. Esse projeto está configurado para isso, tá? Aqui a gente não precisa passar nenhum parâmetro, né, segundo o construtor lá da classe. E o que vamos fazer aqui é dar o start, né, utilizando aquele método público, o start SDK, do OpenTelemetry, tá? Então, por debaixo dos panos, ele vai inicializar todas aquelas configurações que nós realizamos, né, no construtor da classe. Agora nós precisamos instanciar o nosso logger, né? A nossa classe utilitária de log, para a gente utilizar, inclusive aqui, no lugar desses console log aqui que a gente está utilizando, tá? Já como base aqui nessa aplicação, tá? Então vamos instanciar ela. Então é logger OpenTelemetry, tá? Também veio lá do nosso pacote. Não preciso passar nada aqui no construtor dela, tá legal? E vamos trocando, ó. Então, por exemplo, console log, a gente vai trocar por logger.info,
tá? Ó, aqui também é uma mensagem de informação, onde os seeders foram executados, tá? Aqui no cat já é um erro, então o que a gente vai utilizar? A gente vai usar fatal, né? Porque aqui, como é a inicialização da nossa aplicação, qualquer erro que acontecer, a gente precisa informar que ele foi um erro fatal, né? Onde não foi possível subir a nossa aplicação, tá legal? Então, vindo mais para baixo aqui, ó, onde a gente tem mais informações, nós temos aqui, ó, console log, tá? Logger info, e aqui nós vamos colocar fatal. Fatal. Show de bola. E a última coisa que a gente precisa fazer aqui no nosso script principal é justamente passar para o Fastify qual que é o logger que nós vamos utilizar. Por default, o Fastify, ele utiliza, caso a gente simplesmente passe true aqui para o logger, ele vai utilizar o Pyno como o seu motor ali, sua engine de log padrão. Nós não queremos isso, nós queremos que ele utilize o logger em si que nós criamos lá em cima, com base no Winston e com base também ali no OpenTelemetry, né? Na API de logs do OpenTelemetry. A nossa classe principal ela está pronta. Agora, o que nós precisamos fazer? Instrumentar o nosso código. Eu, particularmente, costumo instrumentar somente a nível de infraestrutura. Eu não costumo instrumentar dentro do nosso domínio, dentro das entidades, nos use cases, né? Nem nos adapters. Eu costumo instrumentar na parte da infraestrutura, na camada de infraestrutura, que é efetivamente onde ocorre a integração da nossa aplicação com outras ferramentas, né? Então, por exemplo, o Data Search, você vai trabalhar ali com um ORM específico interagindo com o banco de dados. Camada web, a gente vai ter exposição aqui da nossa API, utilizando libs terceiras. Então, são camadas cruciais ali da nossa aplicação. Por isso, e onde temos essas integrações. Então, por isso, eu vou começar aqui e costumo, né, somente instrumentar a camada de infraestrutura, tá? Isso é uma prática minha, mas você pode ficar à vontade, tá? De instrumentar o trecho do código que você preferir. Bom, começando aqui pelo Data Source, né? Eu vou acessar aqui então dentro de task, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso de uso create task. Importante aqui, pessoal, eu vou instrumentar um ou dois métodos, tá? Para exemplificar para vocês. Mas é importante que depois vocês dêem uma olhada lá no repositório, porque eu acabei instrumentando, né? Toda a aplicação, né? Todos os pontos aqui de integrações com o OpenTelemetry, tá legal? Então, vamos aqui adicionar 3 novos atributos, tá? Para a nossa classe, né? CreateTaskDS TypeORM, que é a classe que faz o acesso aos dados, que consome o repositório, né? Das tasks, tá? Isso seguindo aquele repository pattern, tá? Depois vale a pena pesquisarem um pouquinho sobre isso. Aqui no canal nós vamos trazer mais detalhes sobre esses design patterns que eu cito aqui, mas num outro momento. Vamos focar aqui no OpenTelemetry, tá? Então, primeiro atributo, tracer, tá? Então, trazendo o tracer lá do OpenTelemetry API, tá bom? O próximo é o context, nós também vamos utilizá-lo aqui, trazendo ele do Context API, né? Outro recurso vindo do OpenTelemetry. E por último, o nosso logger OpenTelemetry, tá bom? E a gente precisa inicializar esses atributos aqui. Então, this.tracer, ele vai ser o quê? OpenTelemetry, tá? Mas não tem aqui, né? Não está sendo exportado esse OpenTelemetry, de onde a gente está tirando ele. Inclusive, escrevi até errado aqui. Então, de onde ele está vindo? Então, aqui temos um segredo. Nós vamos vir aqui, ó, OpenTelemetry, e efetivamente vamos usar tudo que estiver sendo exportado aqui do módulo OpenTelemetry API. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó, OpenTelemetry.trace, getTracer, para a gente obter o tracer do SDK que está rodando lá, que a gente inicializou no script principal, e vamos consumir aqui aquelas constantes, service name, vamos passar como parâmetro, né? E service version, tá bom? Próximo aqui é o contexto, vai seguir na mesma linha aqui, nós vamos consumir o OpenTelemetry, tá? E buscar aqui o contexto, né, que está sendo utilizado. E o logger, né, nós vamos instanciar a nossa classe logger OpenTelemetry. Aqui vocês poderiam, tá, pessoal, ter utilizado alguma ferramenta de injeção de dependência, tá? Mas como esse não é o foco do curso, estamos fazendo de uma forma bem vanilla aqui essa parte, tá bom? Bom, vamos instrumentar primeiramente esse método save, o método onde nós vamos criar ali a task no banco de dados utilizando o TypeORM. Então, como que a gente faz primeiro? Como ela retorna, né?
o response model, o que a gente vai fazer? Return, vamos utilizar aqui o tracer e vamos inicializar o nosso span, tá bom? Vamos dar um nome para o nosso span. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco o nome da classe, tá? Vamos copiar aqui o nome da classe, tá legal? Nome da classe, ponto, né? O nome do método. Então, ponto save, tá? Ponto save. Aqui a gente poderia passar algumas opções, tá? Alguns atributos para o nosso span. No momento eu não quero me aprofundar nisso, tá? Aqui a gente precisa, nesse terceiro parâmetro, passar o nosso contexto ativo, isso para o nosso span ele estar associado ao trace, a transação que está ocorrendo ali no momento, e a gente conseguir montar aquela cascata, né, de spans dentro de um trace, tá bom? E agora sim a gente vai implementar aqui o nosso método, né? Ou melhor, passar a implementação do nosso método aqui para dentro, tá? Então deixa eu pegar aqui tudo que a gente já havia implementado, tá legal? Então, vamos salvar. E o que eu costumo fazer aqui dentro? Eu costumo envolver tudo por um try catch, tá? No caso de sucesso, o que seria interessante fazer? Então, salvamos aqui, criamos ali a nossa identidade, executou com sucesso. Eu costumo vir aqui e registrar logger info, né? E pode ser, por exemplo, tarefa com ID, aí a gente pega o ID aqui do resultado, né? Entity.id, tá? Cadastrada com sucesso. Tá legal? E agora a gente precisa registrar no nosso span, através do span add event, que essa tarefa, ocorreu algo ali com essa tarefa, então que ela foi cadastrada também. A gente registra tanto a nível de log quanto dentro do nosso span, para a gente, quando for visualizar aquela cascata, a gente conseguir entender que ali ocorreu um evento, né? É muito importante. E mais importante que tudo isso é nós fecharmos o nosso span. Sem essa finalização do span, a gente não consegue construir aquela cascata que nós vimos na parte teórica, tá? E aí agora vou aqui criar, né, uma mensagem de erro. Então, erro ao tentar, né, criar a tarefa. Tá legal? Eu vou tentar criar a nossa tarefa. Vamos registrar esse erro no log. Tá? Não é um erro fatal, né? É um erro ali de transação do usuário. Tá? Spam.record exception. Aqui nós vamos gravar a exceção, marcar esse spam como ele tendo ocorrido uma exceção. E para isso também nós vamos aqui definir o set status dele, como a gente puxa até uma classe, um tipo, né, na verdade, um enum específico aqui do OpenTelemetry, onde a gente vai definir que estamos com erro nesse spam, foi apresentado um erro nesse spam e nós passamos aqui a mensagem, tá bom? E também, muito importante, a gente fecha aqui o nosso spam, a gente finaliza o nosso spam. E, para fechar, a gente lança o nosso erro para seguir aqui a execução com as tratativas ali que o domínio queira fazer, né? Que os casos de uso ali vão fazer. Aqui, pessoal, nós trabalhamos com dois sinais da observabilidade, que foram os logs e os traces, através dos spans, né? Da composição desses traces com os spans. A gente precisa agora entender como que a gente utiliza as métricas, que seria o terceiro sinal da observabilidade. Para isso, nós vamos instrumentar uma classe, a classe controladora do Fastify, da nossa camada web de infraestrutura. Bom, vamos agora instrumentar o nosso método de inserção, tá? Aqui da nossa classe. Nós vamos começar fazendo o quê? Criando, inicializando aqui o nosso spam com o método startActiveSpan, seguindo o mesmo padrão, tá? Task controller, né, de nomeação aqui do spam, ponto insert, tá? Aqui a gente, por enquanto, vai abstrair esses atributos, tá bom? Vamos passar o nosso contexto para ele herdar, né, as informações ali do trace que está ativo, que está dessa transação, e vamos criar aqui o callback, né, o callback que receberá como parâmetro spam. E toda a implementação aqui do nosso método, a gente vai fazer o quê? Vai passar para dentro aqui do callback, tá legal? E o que a gente vai fazer agora? Diferentemente do que a gente fez
lá no data source, nós vamos trabalhar aqui com as métricas. Então, eu vou primeiro criar aqui um histograma, onde eu quero contabilizar ao longo do tempo o tempo de resposta, né, de inserção da nossa task, da task que a gente está criando. Eu quero ver quanto tempo que demora para fazer essa criação. Então, eu vou criar aqui, ó, this.meter, vou pegar a instância do meter aqui que está como atributo da classe, vou criar aqui um histograma, tá? Vamos nomear aí esse histograma para task insert.duration, tá? E passar algumas características, como por exemplo a descrição, né? Então, tempo de inserção de uma task, tá? Unidade, eu vou querer aqui em milissegundos, milliseconds, tá legal? Escrevi errado aqui, milliseconds, agora sim. E em value type, eu vou colocar aqui, utilizando também um enum aqui do OpenTelemetry API, eu quero que seja inteiro, tá bom? A gente vai primeiro aqui declarar o tempo inicial, então start time, né? Ele vai ser igual a new date, tá? .getTime. E no fim da nossa execução, então depois que a gente fez a inserção, né, passou lá pelo caso de uso, pelo domínio, pela entidade, caiu lá no data source, aí sim eu vou contabilizar aqui o tempo de resposta. Ah, e depois também de ter enviado a resposta para o nosso cliente, quanto tempo tudo isso levou. A gente contabiliza aqui o end time, tá bom? Ponto get time. E a gente adiciona essa conta, essa subtração do end time menos o start time para dentro aqui do recorde, né? Registra ali no histograma essa continha. Então, end time menos start time, tá? Fizemos aqui a métrica, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiramente, fazer um finally aqui, para quê? Para que sempre ocorra a finalização do spam. Então, esse spam aqui, ele precisa ser finalizado, tá legal? Aí você vai falar, Léo, por que você não está fazendo record exception aqui no cat? Então, qual que seria a lógica por trás disso? A exceção ela não está ocorrendo nesse spam aqui. A exceção ela está ocorrendo lá no data source. Né? Então, foi uma falha no data source para fazer a inserção. Então, por isso que a gente não vai fazer o recorde dela aqui, para a gente entender efetivamente em qual método que está ocorrendo a exceção lançada ali, né, pelo banco de dados, né, pelo que for, pelo próprio type ORM, pelo que for ali, tá? Finalizada a nossa instrumentação de exemplo, pessoal, do método, né, de inserção, de criação ali das tasks, agora a gente vai dar uma olhada em como que está estruturada a nossa stack de observabilidade, quais ferramentas nós estamos utilizando aqui. Eu já deixei preparado para vocês, toda essa configuração também estará lá no repositório, vocês vão poder conferir ali com mais detalhes, mas passando principalmente aqui pelo Docker Compose, né, onde nós temos alguns serviços que nós vamos subir. Então, primeiramente, nós temos o serviço do lock, né, do Grafana Lock, onde ele será responsável, né, o qual ele será responsável pela captação ali dos logs, pela ingestão dos logs da nossa aplicação. Tá? Nós estamos utilizando aqui um arquivo de configuração, lock.config, que está aqui dentro de observability, config, lock.config, tá? Essa pasta ela está no mesmo nível aqui do source da nossa aplicação. Você pode tanto optar por ter um repositório aí dedicado para a sua stack de observabilidade, ou também deixar dentro aqui do mesmo repositório, né? Caso você esteja utilizando aí um monorepo, por exemplo, dentro de uma arquitetura de microserviços, tá legal? O próximo aqui é o tempo, tá? Então, o Grafana Tempo ele vai ficar responsável pela ingestão dos traces, tá legal? Também aí tem um arquivo de configuração, o tempo config, que está mapeado aqui, tá legal? Temos o Prometheus, que ele vai ficar responsável pela ingestão das métricas em si, e temos o Grafana, que vai ser o front-end, né, desses serviços, desses back-ends de ingestão. Então, ele que vai consumir as informações que estão nesses back-ends, né, nessas aplicações, e vai exibir para nós aí de uma forma bem user-friendly. E o principal aqui é o collector. O collector
é justamente aquele serviço que abstrai para qual aplicação que serão enviados, né, os sinais. Com isso, nosso sistema, a nossa aplicação, ele não precisa se preocupar. Ele sabe simplesmente que a gente precisa mandar para o collector, né? E para isso, a gente vai estar configurando aqui dentro do nosso arquivo .env, né? Estaremos configurando o log level, né? Primeiramente, que é aquela constante lá que a gente tem no nosso código que define qual que é o nível do log que a gente quer que seja exibido a partir de, tá legal? O service name, né? No caso aqui eu coloquei como Node.js Hotel, o service version, tá bom? E as duas variáveis aí, que são os de traces, logs, e tá faltando aqui, que é a de métrica. Já vou até colocar aqui pra gente, ó. Logs metrics, tá legal? E aqui também metrics. Show de bola. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos subir, né, essa stack no nosso terminal. Vamos fazer chamadas, né, para inserir as nossas tasks que a gente queira e vamos dar uma olhadinha lá no Grafana para entender como se desenha lá os logs, os traces e as métricas. Bom, aqui no nosso terminal, nós vamos executar aqui o nosso Docker Compose, né? Primeiramente a gente precisa acessar a nossa pasta Observability, né? Vamos fazer um Docker Compose up-d para ele subir, né, em uma forma separada, sem travar o nosso terminal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Docker PS, a gente tem Grafana, o collector, né, o lock e o tempo de pé. Vamos ver mais uma vez. Show, eles estão todos de pé. Para a gente acessar o Grafana, a gente vai acessar aqui na porta 3600, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá. Localhost 3600. Legal. Vamos vir aqui em Explore e aqui nós temos, ó, tanto o Prometheus, o lock quanto o tempo, tá legal? Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no lock, tá? Por enquanto nós não vamos ter nada aqui, mas o que a gente vai fazer? Vamos subir a nossa aplicação, tá legal? Então npm, tá? Primeiro a gente tem que, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, o banco já está de pé, então npm start, tá? Eu olhei aqui, ó, Postgres latest, ele está de pé, o banco de dados. Vamos dar uma olhadinha. Pode ser que a gente precise rodar as migrações. Ah, não, deu certo. Ele conseguiu já subir, já estava com as migrações executadas, tá? Bom, subiu aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu fazer um split down aqui do nosso terminal. E aí, vamos inserir, né? Não, primeiro vamos dar uma olhada lá, que já vai ter coisa aqui no lock, ó. Então, job, Node.js Hotel, ó. Ah, olha que legal, ele já trouxe aqui os logs, né, referente à subida da aplicação. Então, ó, seeders executados, executando seeder, conexão com o banco de dados, servidor inicializado, tá? Já temos as informações aqui, o log já está chegando aqui para o lock, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos agora, através do cur, nós vamos inserir aqui uma task, tá? Então, bem simples, ó. Task título, task 999, descrição, prioridade, status e uma data aqui no futuro, né, de entrega dessa task. Feito, conseguimos inserir, recebemos 201, tá? Então a gente tem tanto aqui no nosso console sendo exibido aqui o log, quanto aqui também. Vamos dar uma olhadinha, ó, vamos rodar a query novamente. Olha que legal. Então ele traz primeiro aqui o log que o Fastify gerou, né? Então post, tasks 201, essa estrutura está definida lá no nosso código, né? Na nossa classe utilitária de log. E ele traz também aqui, ó, tarefa com ID tal foi cadastrada com sucesso. Já temos os logs chegando aqui. Vamos dar uma olhada agora nos nossos traces através do tempo, tá? O que a gente vai fazer? Ó, já trouxe aqui para a gente, mas a gente poderia filtrar aqui por serviço, tá? Ó, Node.js Hotel. Ele já traz aqui para a gente. Vamos abrir uma nova aba para a visualização ficar legal. E olha que bacana, gente. Já está construído aqui. São dois traces apenas, né? Porque são dois spans, perdão, dentro de um trace, que é o trace de inserção aqui no caso, essa transação. E a gente pode dar uma olhadinha, ó. Então, pô, já tem aqui um evento registrado, ó. Tarefa com ID tal foi cadastrada com sucesso. Show de bola, né, gente? E o legal é que se a gente volta aqui no lock, por exemplo, ó, ele já identifica para a gente, vamos mudar a query novamente, cadê? Select Job, Hotel, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tarefa com ID cadastrado, olha que bacana, ele já associa através do Trace ID com o tempo, com os traces que foram enviados, maravilha, né? Vamos dar uma olhadinha agora, aonde? No Prometheus, lá nas métricas que chegaram. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, cadê ela? Ó, metric, opa, ele já trouxe aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui,
task insert duration, milliseconds, sum. Vamos dar uma olhadinha. Job, Node.js Hotel. Olha que bacana. Então ele já trouxe para a gente aqui, ó, que durou 85 milissegundos a nossa transação. Se a gente executa aqui novamente, vamos dar uma olhadinha. Vamos esperar ele fazer o envio e já registrar aqui para a gente. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar para... que ele demorou, né, para entregar ali a resposta. Ó. Olha que legal. Já subiu o gráfico, já demorou mais para entregar. Foram 108 milissegundos. Antes a gente teve 85, foi para 108. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro todo esse processo de como instrumentar aplicações Node.js utilizando o OpenTelemetry. Eu vou disponibilizar para vocês uma página no Notion com links da documentação oficial do OpenTelemetry. Lá vocês vão encontrar mais detalhes, né, sobre como os atributos ali podem ser utilizados, tá, nos spans, sobre o collector, né, detalhes sobre ele, configurações que vocês podem realizar e outros conceitos muito importantes ali de observabilidade OpenTelemetry que eles deixam muito bacana explicado lá na documentação, tá? Eu peço que vocês deixem o like aqui no vídeo, tá? E se inscrevam no canal, compartilhem também. Tudo isso ajuda demais o meu trabalho para cada vez mais compartilhar com vocês o conhecimento. Um abraço em todos vocês e até a próxima, pessoal.